Olá pessoal, Rodrigo Martinelli aqui, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma continuação de um papo muito importante que nós fizemos naquela série O Tripé, Algoritmos, Permissões e Trackers. Eu decidi trazer essa conversa de novo aqui porque eu recebi muitas mensagens relacionadas a algoritmos, relacionadas a Rodrigo, cara, eu não estou recebendo mensagem de uma live, eu não estou vendo mais aquele conteúdo no meu feed. O que está acontecendo? O Instagram está bloqueando essa pessoa, não está trazendo conteúdo mais para mim. Então, lá atrás, a gente fez essa série chamada O Tripé. Eu falei sobre permissões, sobre trackers, e nós fizemos uma live como essa sobre algoritmos. A gente falou sobre os algoritmos do LinkedIn, os algoritmos do Instagram e por aí vai. E eu percebi que ainda existe muita dúvida sobre o que é um algoritmo e como funciona um algoritmo. Então, se você assistiu aquela outra live, não tem problema. Eu prometo para você que hoje nós vamos falar de coisas adicionais, como por exemplo, como funciona o algoritmo do Twitter e como funciona o algoritmo do YouTube, tá? Então nós vamos falar sobre isso e no final, para você ficar aqui com a gente, eu vou dar umas dicas muito importantes sobre como que você opera na internet. Porque, na verdade, tudo que você faz na internet vai refletir no seu feed, seja do Instagram, seja do Facebook, seja de todas essas coisas. Então, começa assim, né? As pessoas falam, Rodrigo, cara, eu não estou recebendo mais aquele conteúdo. O Instagram está me bloqueando aquele conteúdo. A probabilidade é que não. O Instagram tem milhões e milhões e milhões, bilhão, né, na verdade, de usuários. E aí você acha que ele foi lá, olhou para você e falou: você, Rodrigo, eu não vou trazer conteúdo do Fernando Conrado, por exemplo, que é um cara que eu sigo, que é um cara que eu adoro. E aí você fala: não, isso daí é teoria da conspiração, caramba. Pode ser, pode ser. Então, vamos lá. O que é um algoritmo? Um algoritmo é um código que traz a informação para nós nas nossas redes sociais, tá? Então, cada plataforma, cada rede social cada aplicativo, por exemplo, o Netflix, o Amazon Prime, o Prime Video, o aplicativo de música, o Spotify. Todos esses aplicativos e as plataformas de redes sociais possuem um algoritmo, ok? E o que é um algoritmo? Um algoritmo, na verdade, é um código onde, baseado na sua navegação, nas coisas que você faz dentro daquela plataforma, ele decide que conteúdo ele vai trazer para você. Ele decide qual é o conteúdo que vai vir no seu feed. E aí, é muito importante você entender como é que esses algoritmos funcionam. Então, lá no algoritmo Zoom, que foi a primeira vez que nós falamos sobre esse assunto aqui nos canais, eu passei como é que funciona o algoritmo do Instagram e também do LinkedIn, e acho que também passei do Facebook. Eu passei dos três: Facebook, Instagram e LinkedIn. Porque tem muita gente que tem LinkedIn e fala: poxa, eu queria aparecer mais na rede social profissional, como é que eu faço? Eu expliquei como é que funciona o algoritmo do LinkedIn lá nesse outro vídeo. E aí, voltando para cá, para onde a gente está agora, então vamos lá. Tudo que a gente faz dentro dessas plataformas vai trazer mais conteúdo daquele jeito. O Pedro Calabres, que vocês devem conhecer, ele falou um dia quando ele foi no Pânico, e eu concordo plenamente com ele,
ele falou o seguinte: o algoritmo, ele faz você ficar na sua zona de conforto. Vou dar um exemplo. Quanto mais eu dou like em posts de comida, mais coisas de comida vão entrar no meu perfil. E aí, se eu estiver aqui no Instagram e der um explore, né, aqui naquela parte de explorar, vai aparecer mais coisas de comida. Eu falo isso também para os homens. Se você viu uma menina, uma mulher com um decote, com um biquíni, você dá um like, no seu explore vai aparecer mais e mais e mais mulheres com biquíni, mulheres, fotos de mulheres. Então funciona dessa maneira. A mesma coisa para os homens. Se as mulheres clicam em fotos de homens sarados dentro do Instagram, vai aparecer cada vez mais fotos de homens sarados. E é assim que funciona o algoritmo. O algoritmo vai te deixar numa zona de conforto. Esse é o objetivo dele. Por quê? Se o algoritmo não tiver trazendo aquilo que você gosta, você vai embora. Você não vai usar mais a plataforma. Vocês estão entendendo? Me respondam aí se vocês estão entendendo. Porque isso é importante. Porque, por exemplo, o TikTok virou um sucesso por causa do algoritmo. Se você pensar e falar, o que é isso? É um vídeo lá, 15 segundos, por que pegou tanto? Por causa do algoritmo. O algoritmo vai trazendo um vídeo para o outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, e você vai ficando lá, você vai investindo o seu tempo dentro da plataforma, e é isso que eles querem que você fique lá, que você fique dentro da sua zona de conforto, ok? Então, é importante vocês entenderem que tudo que a gente faz, o algoritmo vai fazendo essas correlações. Segura aí, porque no final eu vou dar uma super dica bônus. Então, assim, chama bastante gente aí, porque eu quero explicar isso, eu quero que isso fique bem claro. Enquanto isso, deixa eu fazer alguns comentários. Foi me pedido para que eu jogasse esses vídeos do Instagram lá no YouTube. Então eu criei um canal, Rodrigo Martinelli, lá no YouTube. Eu estou colocando aos pouquinhos os vídeos. E eu vou ver se nesse final de semana eu ainda consigo publicar eles num podcast, porque aí as pessoas querem também ouvir. Então, assim, a minha missão aqui, pessoal, é ajudar todo mundo a entender mais de tecnologia e cibersegurança. É isso que eu estou buscando aqui com vocês. Então, como foi pedido para mim, eu criei já o canal do YouTube e vou criar também o podcast para vocês ouvirem, tá? A Luciana está falando que deixa o algoritmo doido, eu pesquiso de tudo. Nós vamos falar sobre isso no final. Essa é uma das dicas bônus aí, Luciana. Segura aí, chama as pessoas que nós vamos falar. Então, vamos agora fazer o seguinte. Vamos conversar sobre como funciona o algoritmo do Twitter. O algoritmo do Twitter, tá? Então, assim, você tem Twitter. Eu gosto particularmente, eu gosto do Twitter para acompanhar notícias. É uma coisa que eu gosto bastante para acompanhar notícias. O Twitter, ele mudou bastante ao longo do tempo, porque eles vão mexendo, conforme eles vão vendo o que vai dando certo, eles vão mexendo nesse código que vai trazendo mais conteúdo para você ficar na plataforma. Esse é o objetivo deles e não tem nada errado com isso. O Twitter, na verdade, hoje ele tem uma divisão entre duas coisas. Os top tweets e os latest tweets. O que são isso? São os tweets que têm mais likes e atividade e os tweets que tem, que são os últimos tweets. E você consegue configurar essa informação dentro lá do seu Twitter, né? Mas como é que o Twitter decide o que ele vai trazer para você? Baseado em tópico. Eu acabei de falar para vocês. O que eu uso o Twitter? Eu uso o Twitter para política e para esporte. Gosto de acompanhar as notícias de futebol americano no Twitter, né? As transações, o que está acontecendo e tal. Voltou a temporada de futebol americano, já estou eu aqui com a minha camisa do Patriots. Então, eu uso o Twitter para isso. Então, o que acontece? No meu feed do Twitter vai aparecer o quê? Política e futebol americano. É isso que ele vai trazer para mim.
ele vai sempre me colocar na minha zona de conforto, ele vai trazer exatamente aquilo que eu quero. Uma das coisas que eu notei é que o Twitter ele tem inserido muita propaganda. Não sei se vocês notaram isso, mas ele tem inserido muita propaganda dentro, muitos anúncios dentro do feed, né? Então assim, você vai passando, a cada 4 feeds, a cada 4 tweets tem lá um de promoção. E o Twitter, pessoal, é uma das ferramentas mais caras de divulgação. Para você impulsionar tweets dentro do Twitter é bem caro, tá? Então isso daí acontece. Então, quanto mais você gosta de um tópico, mais ele vai entrar dentro, esse tópico vai entrar dentro do seu feed no Twitter. Ele vai trazer cada vez mais informações, mais tweets daquele tópico. O Twitter ele foi mudando ao longo dos anos, né? Então, em 2018 ele lançou esse negócio dos top tweets e dos últimos tweets. Em 2019 você conseguia customizar o seu timeline, e aí ele virou recentemente aqui no finalzinho de 2019 para cá a questão dos tópicos, né? Em novembro entrou a questão dos tópicos, e aí ele sempre vai trazer aquilo. Quais são as dicas para você melhorar o seu Twitter, ou até melhorar o seu alcance, se você é um influenciador digital, quer continuar postando essas coisas? Tem que ter uma atividade alta. Quanto mais tweets, mais chance vai ser de aparecer para as pessoas que gostam daquele tópico. Tem uma questão da hora certa, então existe o horário de fazer tweet. E também a questão dos tags, você vai colocar lá os hashtags. Aliás, tem uma dica legal. Existe um protocolo que diz que a partir do momento que você coloca mais do que 10 hashtags, as redes sociais elas consideram isso como spam. E aí, ao invés de elas impulsionarem o seu tweet, impulsionarem o seu post, elas diminuem o impulsionamento, porque elas entendem que você está fazendo um spam. Então use o algoritmo do Twitter ao seu lado. Coloque 10, no máximo 10 hashtags. Coloque hashtags que realmente sejam importantes. Esteja bem ativo. Use multimídia. Então o Twitter, como todo mundo lembra, começou só com a parte de texto. E hoje você pode fazer fotos, vídeos, GIFs. Ele também privilegia fotos, vídeos e GIFs, porque na verdade ele está concorrendo com as outras redes sociais, como por exemplo o Instagram. Então é isso que é importante você fazer, tá? Então eu acho que assim, entenderam como é que funciona o Twitter? O Twitter funciona através, o algoritmo dele é baseado no tópico. Ficou claro? Se não ficou claro, me avisa aí. É baseado no tópico, tá? Então aquele assunto que eu gosto, quanto mais eu clico naquele assunto, mais ele vai trazendo, porque é uma rede micro, né, de microinformação com aquela questão dos caracteres. Então esse é o algoritmo do Twitter. Convido as pessoas aí, porque no final tem uma dica bônus importantíssima. Bom, a outra coisa que nós conversamos que a gente ia falar hoje é sobre o algoritmo do YouTube. Então aí você fala, Rodrigo, cara, como é que funciona isso? Porque assim, eu recebo um monte de recomendações. E olha só que interessante, 70%... Não, perdão, desculpa. 70% do tempo nós assistimos coisas no YouTube que são sugeridas pelo algoritmo. 70% do que a gente assiste no YouTube foi recomendado para nós pelo algoritmo. Então, como é que funciona isso? A história do algoritmo do Facebook, do YouTube, ela começou, primeiro, ele começou através de quantidade de visualizações. Então, conforme o vídeo ia ganhando mais visualizações, ele ia subindo dentro do algoritmo e ele replicava para mais pessoas.
Então ele replicava mais e mais e mais e mais aquele vídeo para ganhar mais views. Em 2012 o YouTube mudou isso para a quantidade de tempo visto do vídeo, ou seja, eu tenho um vídeo de 5 minutos, quanto mais tempo esse vídeo é visto de duração, mais eu sugiro aquele vídeo para outras pessoas. E em 2016, eles deram uma sofisticada muito forte no algoritmo, e aí começaram a criar o que hoje é base para o que a gente tem hoje, que é o perfil, o seu perfil, o que você viu, quanto tempo você viu e quantas vezes você viu. E aí ele vai, ou seja, daquele tópico, daquele assunto, ele vai capturando essa informação, criando um perfil e recomendando vídeos do YouTube baseados naquele perfil. É como se eles traçassem um perfil digital de visualização seu. E ele vai trazendo essas recomendações. E toda vez que você clicar nessa recomendação, ele vai falar, acertei. Quando ele jogar e você não clicar, ele vai falar, errei. Aí você entrou e buscou outra coisa, ele vai falar, mudou o interesse. Agora eles estão procurando isso. Quem nunca, por exemplo, começou a ver questões de bebê, e aí você começa a procurar, vai ser pai, vai ser mãe, e começa a procurar alguma coisa, e aí vai aparecendo. Ou então, você começa a ver política, e aí vai aparecendo vídeos de política. E aí você fala, poxa, mas eu procurei uma vez, né? Por que isso está acontecendo agora? Porque o algoritmo, ele sempre também vai privilegiar aquela última coisa que você viu agora, entendeu? E aí também isso tem a ver com a nossa dica bônus no final dessa live aqui. Então traz as pessoas aí pra gente falar dessa dica bônus. E aí em 2016 eles melhoraram o conteúdo, só que o que aconteceu? A gente começou a ter alguns problemas, tá? E quais são os problemas? Rapaz, fiz uma besteira aqui, mas tudo bem, depois eu corto. O algoritmo, a gente começou a ter um problema, desculpa aí, voltando. A gente começou a ter um problema no YouTube que foi o seguinte, as pessoas começaram a reclamar da quantidade excessiva de propaganda, vocês lembram disso? Eles começaram a pagar muito dinheiro para os YouTubers e começaram a ter vários problemas de audiência. A audiência começou a cair porque eles estavam colocando muitos anúncios no meio dos vídeos e as pessoas começaram a reclamar que estava isso. E o que eles fizeram? Eles começaram a mudar os guidelines do algoritmo do YouTube. Eles começaram a não priorizar tanto os anúncios, começaram a criar guidelines mais importantes, porque se você lembrar de 16 para agora, a gente teve vários problemas com vídeos que tinham aqueles vídeos inseridos de coisas inapropriadas com crianças, acho que vocês devem lembrar disso, tá? E hoje ele está basicamente focado em trazer o vídeo certo para você, para que você assista o vídeo o máximo possível, porque agora, se vocês também devem ter percebido, eles diminuíram a quantidade de anúncios dentro do vídeo do YouTube. Então o que eles fazem? Eles pegam e eles trazem um vídeo para você com uma alta probabilidade de você ficar assistindo aquele vídeo inteiro para que você consiga ver aqueles 2, 3 anúncios, aqueles 2, 3 comerciais que foram colocados dentro daquele vídeo. É assim que hoje o YouTube funciona. Então, ele traz esse vídeo para você através do seu histórico para que você fique preso nele assistindo aquele vídeo. E é por isso que, por exemplo, as crianças, elas acabam ficando horas no YouTube. Porque conforme elas vão assistindo e vão clicando no outro, vão clicando no outro, vão clicando no outro, quanto mais elas clicam, quanto mais elas trazem de informação, eles vão
trazendo mais vídeos, né? A Luciana está perguntando, mas os vídeos que têm muitos acessos têm ainda mais propaganda? Justamente porque, na verdade isso não é uma 100% verdade, Luciana. Depende da duração do vídeo e da quantidade de visualizações daquele vídeo. Porque, na verdade, isso é o que dá dinheiro para o YouTuber, né? A quantidade de visualizações dos ads dentro daquele vídeo. Vai bloquear aqui, mas eu vou parar, que eu tenho um negócio que eu esqueci de tirar aqui no meu Instagram. Daqui a pouco ele vai parar, mas eu volto em 1 segundo, tá? Então, se parar, vocês não se preocupem que eu já volto. Então, é isso que funciona. Então, o objetivo do algoritmo do YouTube é trazer o vídeo certo para que você fique o mais tempo possível naquele vídeo. Esse é o objetivo do algoritmo do YouTube, tá? Então, conforme você vai fazendo as pesquisas, isso vai lá colocando informação para você. Então, assim, se você pesquisa tecnologia, ele vai trazer mais tecnologia. Se você pesquisa crochê, ele vai trazer mais crochê. Só que se você não assiste, por exemplo, você pesquisou um vídeo de crochê e você não assistiu nenhum vídeo, o algoritmo vai ignorar aquilo, de repente, na sua próxima busca, porque aquilo não foi algo que realmente gerou aderência para você dentro da plataforma. Então ele vai aos poucos ajustando conforme você vai navegando e trazendo mais conteúdo que você gosta. Se você é youtuber, se você tem um canal e quer fazer com que esse canal cresça, tente sempre seguir aquelas 2, 3 linhas de tópico que você gosta de falar, porque aí tudo aqueles tópicos vão estar conectados ao seu nome. Então toda vez que algum usuário procurar algo naquele tópico, você vai aparecer. Voltou, falei para vocês que era rápido. Ô Priscila, querida, que bom que você está aí. A Luciana está falando, na internet, porque se é o que você gosta de ver, dificilmente você vai ter o controle ou responsabilidade de parar. Exatamente. Se você gosta de alguma coisa, e esse é o grande problema do algoritmo. Eu não estou aqui querendo estragar o algoritmo, mas eu estou querendo aqui dizer para vocês como funciona. Uma coisa que é normal, que a gente falou outro dia, e eu vou falar de novo porque eu acho que é importante, por exemplo, se você pesquisou. Outro dia, eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar de novo. Eu pesquisei um óculos de sol. Cara, tem um monte de óculos de sol, mas por alguma razão, eu lembro por quê, lembrei. Porque era um óculos do G.I. Joe, Comandos em Ação. Quem lembra do Comandos em Ação, né? Eu tinha Comandos em Ação, apareceu o óculos, eu falei, nossa, que óculos legal, eu gosto dessas coisas assim, de exército e tal. Pô, cliquei lá no óculos, pronto. A partir dali, começou a aparecer um óculos atrás de outro. Um óculos atrás de outro. E uma hora eu falei assim, que saco! Por que tá aparecendo toda hora esse óculos no Instagram? E aí eu comecei a pensar, o que eu fiz? Eu devo ter feito alguma coisa. Gente, eles não vão sugerir nada se você não falar, se você não escrever. Existe o mito de eu falei e aí apareceu no meu feed. Eu não consegui ainda identificar isso. Priscila, eu já respondo isso para você. Então é o seguinte, o que acontece? Se eu vou no Google e pesquiso um óculos, uma máquina de lavar, um carro, uma moto, eu deixo aquele rastro que pode ser um cookie ou os trackers. Então, se você não sabe o que é trackers, olha depois no tripé o que são trackers. E esse tracker vai falar, olha, esse cara aqui está pesquisando óculos de sol. E aí o que acontece? Aparece no Facebook um monte de óculos de sol, aparece a propaganda do óculos de sol no seu YouTube. Você está assistindo o YouTube, aparece lá aquele comercial do óculos de sol, aparece o óculos de sol no Facebook, aparece o óculos de sol nos stories do Instagram. É assim que funciona. E aí você vai falar, não, mas eu não quero isso. Não aceita cookies, usa o modo de navegação privado, o incógnito
no Google Chrome, também tem no Safari, e aí você não deixa rastros, mas cuidado, se você faz isso e os seus filhos também fizer, você não vai conseguir mapear o conteúdo que eles estão fazendo. Por isso que eu falo aqui os prós e os contras daquelas coisas que eu sugiro aqui, porque quando a gente tem crianças, a gente tem que ter uma outra visão. Então, tudo o que eu pesquiso na internet acaba se canalizando para a minha rede social. Eu acho que é importante vocês entenderem isso. A Priscila está falando que é difícil restringir o conteúdo do YouTube para o Rafael. Olha só, Pri, é o seguinte, isso é difícil, mas existem algumas opções. Você consegue criar um perfil de criança, tá? De um perfil de adolescente e restringir isso daí. Você vai lá na sua conta do Google e você consegue criar ali um dependente para você. A outra coisa que eu vou explicar na semana do dia 21, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, é bloquear no roteador. E eu sei que o Andresse sabe fazer isso, mas de repente é bloquear conteúdo diretamente no roteador. Vocês conseguem fazer isso. E na semana do dia 21, eu vou falar sobre isso, nós vamos fazer uma semana especial sobre proteção na internet para menores, tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, essas são as minhas sugestões. Depois eu te chamo, e se você precisar de ajuda, eu te ajudo a fazer isso, mas é muito importante vocês entenderem que sim, nós temos maneiras de proteger os nossos filhos. Uma outra coisa, Pri, que tem o YouTube Kids. O YouTube Kids ele já tem um filtro, então assim, de repente é falar para ele usar o YouTube Kids, e aí já o próprio YouTube está fazendo um filtro desse conteúdo. Essa é uma outra coisa, aqui os meninos têm YouTube Kids, tá? Eles não têm o YouTube normal, eu criei um perfil para cada um, de acordo com a idade deles, e aí eles acessam o YouTube Kids. Essa é uma opção e eu vou falar bastante disso na série que nós vamos fazer em 21 de setembro, tá bom? Bom, então nós falamos sobre os algoritmos, nós falamos sobre o que a gente já tinha falado no outro episódio de algoritmos, falamos sobre algoritmos do Twitter. Se você chegou agora, não tem problema, essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível também no YouTube e também eu vou fazer, vou colocar no podcast. Falamos do algoritmo do YouTube e agora vai vir as dicas bônus. A gente não precisa ficar uma hora aqui, nós vamos falar aqui as coisas que a gente precisa e aí terminar a live, tá? Então vamos lá. Rodrigo, eu sigo uma pessoa e as lives dessa pessoa não estão aparecendo para mim. Rodrigo, eu sigo um amigo e esse amigo não aparece os posts dele no meu timeline. O que é isso? Eles estão bloqueando essa pessoa. O que está acontecendo? Então vão aí as dicas. Existe uma pesquisa que no Instagram a gente, em média, uma pessoa normal, ok? E não estou falando que ninguém é normal, mas aquela pessoa que tem um consumo médio de tempo na internet, no Instagram, vê cerca uma média de 60 posts por dia. 60 posts por dia, tá bom? Eu não estou falando de stories, eu não estou falando de IGTV, eu estou falando de posts. Aquele lá que você fica lá passando o dedo e vendo aqueles posts. 60 posts. O que acontece? Se você seguir 2.000 pessoas e todas essas pessoas postarem um post por dia, como que o algoritmo vai decidir que aquelas 60 vão aparecer no seu timeline? É muito difícil. A diferença é milimétrica, nanométrica, porque não tem, assim, como é que eu vou priorizar o conteúdo A do B no seu feed se você segue 2.000 pessoas? Então, a missão do algoritmo, coitadinho dele agora eu fiquei com dó dele. A missão do algoritmo ficou extremamente complicada. Então, vai aí a primeira dica. Faça um controle das pessoas que você segue, principalmente no Instagram, porque senão você não vai ver o conteúdo que você gosta.
Rodrigo, qual é esse número? Não sei. Não sei. Eu acho que é uma questão de cada um. Tem pessoas que seguem 200, tem pessoas que seguem 500, tem pessoas que seguem no máximo 100. Me seguindo tá tudo bem. Não, tô brincando. É o seguinte, olha lá o conteúdo. Se você gosta daquele conteúdo, segue aquela pessoa. Se você não gosta daquele conteúdo, não segue aquela pessoa. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Se você está seguindo alguém que você não gosta do conteúdo e você vai lá e dá o mute e tira as stories e os posts daquela pessoa, não segue aquela pessoa. Você não está ajudando. Se você está aqui comigo e você me segue e você deu mute nos meus stories e no meu post, pode me deixar de seguir. Não vou ficar bravo com você, porque você não está ajudando o meu canal a propagar a informação adiante. Você não está me ajudando. Então é assim, siga as pessoas que você realmente consome o conteúdo delas. Qual é o número? Eu não sei, fica a seu critério, tá bom? Mas lembre-se que em média você vai ver 60 posts por dia. Então pensa aí, 300 um bom número? 20%? 200, 500, esse número é seu, esse número eu não vou te dar. Então essa é a primeira dica. Segunda dica, se você gosta de algum conteúdo, dê like, comente. Não adianta, se você ficar passando o dedo e ficar vendo um monte de conteúdo, não clicar, não comentar, não dar like, não fizer nada, o algoritmo vai falar, ele não gostou do conteúdo. Joga fora, ele não quer mais saber daquela pessoa, ele não quer mais saber daquele conteúdo. Então, quando vê meu post, dá um like, comenta para eu aparecer de novo. Isso não é só para o Instagram, é para todas as redes sociais. Entendeu? Tem que ter ação, como a Luciana falou agora. Você precisa ter a ação. Então é assim, primeira dica, limite a quantidade de pessoas. Segunda dica, interaja. Interaja. Entrou no Stories, gostou, manda uma carinha, manda uma mensagem, viu o post, dá like, viu o post, falou, fez alguma coisa, comenta, manda para uma outra pessoa. Tudo isso tem peso. Se eu gostei, comentei e enviei para outra pessoa, a probabilidade daquele conteúdo aparecer de novo para mim no meu feed é enorme. Então é assim que funciona. Faz lá. Então, a quantidade de pessoas, a quantidade de interação nas outras redes sociais. Por exemplo, você tem um amigo, um youtuber, que, cara, o cara faz uns vídeos legais e você gosta. Não assiste, quando for assistir, assiste inteiro. Não assiste um pouquinho só. Se você assistir um pouquinho só, você quebra o engajamento. E aí o vídeo dele vai falar, nossa, o algoritmo do YouTube vai falar, nossa, as pessoas estão assistindo só o primeiro minuto desse vídeo. Esse vídeo, o conteúdo dele é ruim, ele não vai colocar. Então se você está, por exemplo, patrocinando alguém no YouTube, alguém que você gosta, está dando uma força, assiste o vídeo inteiro. É 10 minutos, vou me programar e assisto 10 minutos. Não comece e para, ou não continuar, tudo bem, é bom. Mas se você parar e sair e nunca mais voltar naquele vídeo, você está atrapalhando a pessoa. O segue de volta. Segue de volta. Não faça esse negócio de segue de volta. Eu te sigo, você me segue de volta. Depois eu te dou mute e nunca mais vejo o seu conteúdo. Não. Se você não vai seguir o conteúdo daquela pessoa, não siga aquela pessoa. Você está atrapalhando ela. Se ela está fazendo um conteúdo, você está atrapalhando ela. Não segue a pessoa. É simples assim. E aí, por último, pessoal, não acreditem em teoria da conspiração. Porque o Instagram está bloqueando aquele cara de vir. Eu tenho pessoas que eu gosto muito de ver o conteúdo, que às vezes entra em live e não aparece no meu Instagram. E o que eu tenho que fazer? Eu estou sabendo por alguma outra razão, porque alguém falou no grupo do WhatsApp, ou alguma coisa, e eu falo, nossa, essa pessoa está em live, eu nem vi. E aí eu começo a pensar, Rodrigo, o que eu deixei de fazer? Putz, faz tempo que eu não dou like, faz tempo que eu não interajo com a pessoa, faz tempo que eu não mando alguma mensagem. E aí eu quero que o Instagram adivinhe a minha cabeça. Ele tem uma bola de cristal e fala, o Rodrigo quer ver a live daquela pessoa agora. Não é assim, cara. É o que a gente faz. Então, assim, pelo amor de Deus,
Não acreditem na teoria da conspiração, isso não existe. É a gente, nós somos donos das nossas ações na internet, das nossas ações nas redes sociais, e isso vai voltar através do código, e é por isso que a gente fica aqui nas redes sociais, é por isso que a gente investe nosso tempo nisso, porque a gente gosta do que está acontecendo aqui, tá? Então, recapitulando, limite de usuário, dá like, comenta, envia para as pessoas, esse segue de volta, não faça isso, e se você não está recebendo alguma coisa, comece a interagir mais com essa pessoa. Não acredita que o Instagram, coitadinho, está bloqueando o perfil daquela pessoa para você. Eu duvido que isso esteja acontecendo. Eu acredito muito mais num reflexo das nossas ações do que um bloqueio gratuito. Ok? Rodrigo, depois tem como fazer lives sobre por que o bloqueio do Instagram do perfil? Eu posso falar agora, Luciana. É assim, a quantidade de perfis e de informação que roda hoje numa rede social, ela é enorme. A gente acabou de falar. E eu decidi responder agora, Luciana, porque na verdade isso também é um algoritmo, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu fiz uma live e eu escrevi assim, cibersegurança pós-pandemia. O que acontece? Dentro do Instagram, ele tem lá um negócio falando assim, todo mundo que falar de pandemia dá um flag. Vem uma flag vermelha falando aqui, ó, esse cara tá falando de pandemia. Então, o algoritmo vai falar, olha só, o Rodrigo colocou um negócio de pandemia, vamos ver o que é isso? Aí ele manda uma mensagem lá, e aí vai um analista. O analista vai lá no seu perfil, no seu post e fala, o que esse cara tá falando de pandemia? Ah não, cibersegurança após pandemia. Ah não tá falando nada de vacina, nada de hidroxicloroquina, nada de medicamento, nada de estatística. E eu não vou entrar aqui no mérito político, nós estamos falando de tecnologia, certo? Aí ele vai falar, não, tá tudo bem aqui, vou só colocar um flag aqui embaixo, dizendo, olha, que se alguém precisar de algum recurso da pandemia, clique aqui. Foi isso que aconteceu. Apareceu no meu perfil uma tarja embaixo dizendo, recursos para, saiba mais sobre Covid-19 e por aí vai. Agora, se eu estou fazendo a live, quando nós começamos a live, aposto para você que o que aconteceu foi um flag de novo lá pro analista falando assim, aquela live daquele cara lá falando de pandemia começou. O analista entra. Deixa eu ver o que esse cara tá falando. Ah, esse cara tá falando disso. Não, tá tudo bem. Ele vai lá e tira o flag. Se ele vê que eu tô falando alguma coisa sobre algum outro assunto, ele não vai quebrar a minha live agora, tal. Se eu fizer algum deslize ou falar um palavrão ou alguma coisa que não é apropriada, o que eles vão fazer com aquela minha live que foi lá pro IGTV? Eles vão bloquear. E aí, por exemplo, dentro das plataformas, você consegue ter uma noção de quais são essas regras. Por exemplo, no YouTube, você não pode ter mais do que 3 strikes. O que são 3 strikes? São 3 warnings, 3 mensagens dizendo, olha, você violou direito de imagem, você violou direito autoral, e aí se você receber 3 strikes, ele fecha a sua conta. É assim que funciona. Ah, mas eu tenho direito àquela música, eu não tenho direito àquela música. Eu não estou discutindo isso. Eu só estou discutindo o porquê que acontece o bloqueio. Então são, normalmente, palavras-chave de assuntos polêmicos. Então, por exemplo, se você... A gente está setembro é o mês de alerta a suicídio, coisas do tipo, não é? Então, se você fizer qualquer post relacionado a suicídio, o que vai acontecer? Vai aparecer, pelo menos aqui nos Estados Unidos, aparece aquele negócio da linha. Olha, se você precisar
de auxílio numa situação como essa, ligue aqui, recursos para suicídio. Então, o algoritmo ele funciona com a palavra que você escreveu, com a palavra que você falou, e aí dependendo da gravidade, ele vai jogar recursos, ele vai levantar flag, vai colocar um analista humano e vai fazer isso. Isso também serve para quando a gente reporta alguma coisa. Então, por exemplo, outro dia uma pessoa veio no meu post do TikTok, que é uma coisa que eu adoro, e foi lá e me xingou. Eu fui lá e reportei. Voltou falando que não tinha nada de errado. O que eu fiz? Reportei de novo. Quando eu reportei de novo, o que acontece? Reportei, foi para o computador de novo, o computador falou, não, isso não é nada. Voltou, reportei de novo, aí foi para um analista, uma pessoa, a pessoa viu o que era e tirou o comentário. Thumbs up. Tá perfeito. É para isso que existe a questão do algoritmo primeiro, do robozinho ir lá olhar e depois o humano. Mas se eu pego e falo, não, poxa vida, o cara me xingou e os caras olharam, será que olharam direito? A quantidade de informação é enorme, pessoal. Então assim, eu não gosto de falar isso, mas cuidado com essa história de teoria da conspiração. Às vezes são coisas que a gente mesmo está fazendo, ou que a gente tem que entender como funciona para poder melhorar. Então, por exemplo, o YouTube colocou milhões, talvez até bilhões de dólares para melhorar as ferramentas de detecção, por exemplo, daqueles vídeos que falavam para as crianças se machucarem ou coisas do tipo. Não quero aqui dar muito ibope para esse assunto porque eu não gosto. E aí é assim, porque é difícil, gente. A quantidade de conteúdo que se sobe no negócio é absurda. Então, é importante vocês saberem que existe um método automatizado fazendo a primeira triagem que vai para uma pessoa depois, tá? Então é importante vocês entenderem. Lu, desculpa, eu fiz uma resposta talvez até um pouco maior do que simplesmente o bloqueio do Instagram. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha atendido. Dr. Luiz Durso, o meu parceiro da Dupla Digital, tá aí assistindo. Um abraço, Luiz. Obrigado, viu? Obrigado por ter vindo aqui. Olha só, eu queria agora terminar. O problema é que não tem ninguém que ensina como configurar. As pessoas em geral não são autodidatas. Por isso que eu tô aqui. Então assim, dá like, manda meu negócio para as outras pessoas, que esse é o meu objetivo, educar todo mundo para que todo mundo entenda e não acha que é teoria da conspiração. Saiba o que você está fazendo na internet. Então é o seguinte, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Na semana que vem eu vou fazer algumas lives sobre alguns assuntos, como por exemplo VPN, antivírus. Vou fazer uma live na quarta-feira com o Ismael. Nós vamos falar um pouquinho sobre cibersegurança. Então pode ser que seja um pouco mais técnica, mas se você tiver a ideia de vir aí e aprender um pouco mais, a gente sempre traz na linguagem o mais fácil possível. Agora, eu tenho um pedido para todos vocês que estão aqui. Na semana do dia 21 de setembro, vai ser uma semana muito especial, ok? Então nessa semana, anotem aí, prestem atenção. Na semana do dia 21 de setembro, no dia 22 de setembro, a delegada Paula Meri vai vir fazer uma live comigo sobre proteção das nossas crianças, proteção digital para menores. Nós vamos falar sobre o que está acontecendo na grande maioria das vezes debaixo dos nossos narizes. Então assim, anotem isso, dia 22 de setembro é a live com a doutora Paula Meri. No dia 23, eu ainda não decidi se eu vou fazer uma live ou se eu vou gravar um vídeo. Até aí depois me digam o que vocês acham, o que é melhor. Mas eu vou falar sobre 11 aplicativos que o FBI listou com uma quantidade enorme de predadores, pessoas que estão
que estão se fazendo passar por outras e ludibriando as nossas crianças. Então, assim, são 11 aplicativos. E talvez esses aplicativos até você mesmo use. Então, na verdade, eu não vou falar para você, desinstala esses aplicativos, mas eu vou trazer a lista e vou te falar, cuidado com esses aplicativos, veja se seus filhos estão usando esses aplicativos ou não. A decisão de usar ou não usar, desinstalar ou não desinstalar é sua, mas o meu papel é te ajudar a abrir os olhos para onde existem predadores, ok? Então, dia 22, doutora Paula Meri, dia 23, usa essa lista de aplicativos. Dia 24, eu vou falar sobre como proteger a nossa rede dentro da nossa casa com o roteador, tá? Então nós vamos falar sobre aplicativos para proteger os nossos filhos dentro, bloquear conteúdo, e também eu vou falar de parental control, controle parental, né? Que o pessoal falou para mim que é assim que fala em português, tá? Então nós vamos falar do controle parental, algumas plataformas de controle parental. Aí você vai falar, nossa, mas eu vou invadir a privacidade do meu filho. A decisão é sua, eu vou te ensinar o que fazer e por que fazer, e aí você decide se você vai fazer ou não vai. Para alguns casos, para algumas situações, talvez sim seja necessário ter isso. Então, eu vou fazer o meu papel nessa semana, 22, 23 e 24, 3 sessões especiais para que vocês aprendam e possam utilizar essas ferramentas com os seus filhos. E no dia 1º de outubro vai sair um vídeo no Dupla Digital, eu e o Dr. Luiz Durso falando com a doutora Paula Meri também sobre esse assunto. Então, assim, é um vídeo que nós gravamos na semana passada e eu fiquei extremamente chocado com as coisas que ela falou para nós. Por isso que eu falei, doutora Paula Meri, vamos fazer uma live nessa semana que eu vou trazer conteúdo de proteção digital para menores. Por favor, vamos fazer uma live para que as pessoas ouçam direto da senhora o que está acontecendo, tá? Então, dia 22, 23 e 24, marque no calendário, me ajude a divulgar. Eu vou começar a divulgar isso daí na semana que vem. Me ajudem a divulgar, porque é muito, muito importante para nós protegermos as nossas crianças. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que esse episódio do Algoritmos 2 tenha sido legal para todos vocês e que vocês tenham agregado alguma coisa relacionada ao conhecimento digital. E continuem aí, olha, me deem like, mandem a mensagem para as pessoas. Se você gosta do meu conteúdo, interaja com o conteúdo para que ele apareça cada vez mais no seu feed. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um ótimo final de semana para vocês e tchau!